Olá, Senhor do Bonfim, olá Bahia, olá Brasil, eu sou Jamerson Santos e esse é mais um Papo Cidadania Podcast. Uma boa noite para você que está aí nos acompanhando e que bom que estamos juntos novamente nesta mais uma segunda-feira do mês de agosto e hoje nós vamos bater um papo aqui com uma pessoa que é muito especial para mim, né? Para mim é um grande orgulho tê-la aqui conosco nesse Papo Cidadania e falando sobre um tema que é, assim, eu acho que indispensável para todos nós, né? Como dizia a velha minha mãe, se você não quiser ficar velho, morra de novo. Mas ninguém quer morrer de novo, não é verdade? Todo mundo quer ficar velho. Mas a gente sabe que os desafios de envelhecer, e principalmente no Brasil, não devem ser poucos, ou não devem serem poucos. Se nós, adultos em meia idade, se os jovens, os adolescentes, enfrentam diversos desafios no seu dia a dia, imaginemos as pessoas idosas, ou como se diz, as pessoas da melhor idade, ou da terceira idade. E eu acho que a grande reflexão que a gente deve fazer, e aí isso já serve até, de certa forma, de provocação à nossa convidada, é o que é que o que é que nós, jovens, adultos em meia idade, estamos fazendo para que realmente possamos envelhecer com qualidade de vida. E quando eu falo, e quando a gente pensou nesse tema, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente quer refletir com você sobre aquela perspectiva da qualidade de vida que envolve não apenas a pessoa ter vigor físico, ter saúde, né? Ou como diz lá no ditado, ser uma pessoa sadia, uma pessoa saudável, mas, sobretudo, uma pessoa que realmente exercita os seus direitos. E é mais ou menos nessa trilha que nós vamos bater esse papo com Marcela que é minha amiga, que foi minha professora na faculdade, né, e que de lá da faculdade para cá a gente construiu um vínculo de amizade, que eu tenho muito orgulho de tê-la dentro do meu rol de convivência pessoal, que tive a satisfação, juntamente com minha família, de tê-la em nossa residência nesse São João agora, né? Não sei se ela gostou, não conhecia o São João ainda do Senhor do Bonfim, já conhecia a cidade, mas não conhecia ainda os festejos juninos, e tivemos essa grata satisfação de tê-la conosco. E eu sou muito suspeito para falar, para falar sobre ela, mas ela que continua sendo professora, mas é assistente social, é gerontóloga, e ela vai explicar para a gente o que é isso, que bicho é esse, se é bicho de comer ou se é bicho de cheirar. E que coordena lá na Universidade Federal do Recôncavo Baiano pesquisas, né, grupos de pesquisas, grupos de extensão, e que se ocupa, né, muito com essa temática de hoje, que é a temática da terceira idade. E falando em terceira idade, né, se você está cansado de comprar medicamentos caros, vá economizar na farmácia saúde. Quem mais compra remédios é a terceira idade, não é verdade? Farmácia Saúde é um dos nossos anunciantes e lá você encontra os melhores preços e os maiores descontos. Lá na Farmácia Saúde você encontra
os melhores preços em medicamentos genéricos, éticos e todos os outros. Lá tem produtos de higiene pessoal, hospitalares, fraldas, cosméticos e perfumaria. A Farmácia Saúde tem o melhor atendimento de qualidade para você. E lá você compra mais e paga menos. E além disso, a Farmácia Saúde está completando 30 anos. Então, em todas as compras que você fazer lá, você vai receber lá um cupomzinho para concorrer a prêmios nesse aniversário de 30 anos da Farmácia Saúde. Muito fácil ali no calçadão, né? Qualquer coisa, procura lá o meu amigo César para falar com ele. E outro anunciante nosso é a Sutepros, suporte técnico a programas sociais. É uma empresa de assessoria técnica na organização e realização de conferências, palestras, fóruns, seminários, audiências públicas, capacitação continuada modular, sistematização da vigilância socioassistencial e do cadastro único, dentre outros na área da assistência social e dos direitos humanos. Se você precisar de assessoria, consultoria técnica na área de assistência social e direitos humanos, fala com meu amigo Josué. O WhatsApp dele é o 74 99195 7350, que inclusive estará aqui no Papo Cidadania no próximo mês, no mês de setembro, falando com a gente, batendo aquele papo sobre Auxílio Brasil, sobre o auxílio dos caminhoneiros, dos taxistas, sobre o cadastro único dos programas sociais, enfim. Ele estará aqui com a gente também. Um abraço aí, o amigo Josué. Então, é isso aí. Seja bem-vinda, professora Marcela, para início de conversa. Eu sei que muita gente que está aí nos assistindo, principalmente o pessoal que nos acompanha toda segunda-feira, não conhece a professora Marcela. Alguém olhou assim, aí passou para mim uma mensagem quando eu estava socializando lá, compartilhando, né? O card aqui da programação de hoje. E aí disse, eu conheço ela de algum lugar, mas não sei quem é. Então, fala aí pra gente. Faz aí um resumo da tua vida aí, conta um pouquinho da tua história e fala pra gente quem é Marcela Silva. Bem-vinda, querida. Ô, meu nego, eu agradeço suas palavras, gente. Já vou te responder. Adorei o São João aí. Adorei ter ficado com sua família aí. Eu realmente não conhecia a fama do São João em Senhor do Bonfim, mas nunca tinha aproveitado, né? E saí aí no dia do meu aniversário, que foi massa também. Verdade. Meus primeiros dias de aniversário foram aí com vocês. Então, dá uma Primeiro boa dia de noite ao pessoal que aniversário, está viu, gente? acompanhando. Aí é igual cigana. Primeiro dia. Foram 8 dias de festa. Tem que ser assim, tem que ser assim, porque a gente tem que festejar todo dia porque está vivo, né? A Covid, inclusive, ensinou isso pra gente. A gente tem que festejar todo dia. É verdade. E agradecer, né, o convite, né, de estar aqui com você na segunda-feira, participando da construção do sucesso, né, dessa sua atividade. Se é suspeito você para falar de mim, eu também sou suspeita para falar de tu, né? Só para o pessoal saber, a gente só tem 20 anos que se conhece. É Né? verdade. Há 20 anos atrás, a gente teve a oportunidade de se encontrar na sala de aula com professora e você como aluno. E é um orgulho da Zorra ver os alunos, né? Um orgulho de professor é ver os alunos se desenvolvendo, né? E passando a gente, né? A gente fica lá paradinho, vocês passam pela gente e vão. Então, passo na frente da gente fazendo as coisas no mundo. Essa que é a alegria. Bom, gente, agradecer estar aqui com vocês, com todo mundo que está acompanhando a gente, né? Que bate o ponto aqui toda segunda-feira no Papo Cidadania. Bora socializar essas informações de hoje, bem como todos os bate-papos que acontecem aqui, né? Esse modelo que Jamerson traz aí para esse papo, né? Esse bate-papo do Papo Cidadania é muito importante para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, né?
com conversa, com temática, com orientação, com o que puder a gente fazer para socializar a informação. Então, vocês estão acompanhando aqui a gente, cutuca o povo aí, chama o povo aí para acompanhar, passa o link para gregos e baianos acompanharem a gente hoje. E não só hoje, porque eu estou aqui. Bora criar esse costume de toda segunda-feira bater o ponto aqui, para a gente não perder a superfície de contato, né? Aproveitar esse veio de comunicação, né? Para que a gente possa se aproximar um pouco mais. Por exemplo, eu estou em Salvador e estou aqui com vocês hoje, né? Se o convite fosse físico, não sei se dava tempo de estar com vocês, É mas verdade. bora usar isso a nosso favor, bora usar isso a nosso favor. Então, e essa temática, Jamerson, eu sempre falo que eu discuto envelhecimento porque eu estou legislando em causa própria, sabe como é que é? Eu, eu, tô- eu tenho consciência do meu envelhecimento como processo. Assim, quando eu parei no São João, eu disse assim, menino, eu conheço o Jamerson há 20 anos. Então, envelhecer não é só a contagem dos anos, mas dá um sentido para essa contagem dos anos. Essa que é a diferença, né? Então, discutir envelhecimento é muito necessário. A gente já foi muito negligente, velhos e velhas, tão negados, né? Ninguém esperava que a humanidade envelhecesse tanto e tão rapidamente, né? A aposta da humanidade é que a gente não ia envelhecer. E pelos avanços, né, da medicina, pela melhoria, né, no trato com a saúde social, né? Quanto mais a gente tem saneamento básico, mais a gente envelhece. Quanto mais a gente tem acesso a bens e serviços, né, que produzam conforto e proteção, mais a gente envelhece. Então, a gente hoje está com um grande problema para pensarmos juntos, né? Nós temos, no que se refere ao envelhecimento, duas grandes questões para resolver. Uma, a galera que já está velha, e aí peço licença para explicar por que, que eu uso o termo velho, né? Eu não uso melhor idade, terceira idade, e não sou contra quem usa, tá, gente? Eu é que não uso. Porque o nome do verbo é envelhecer, né? A ação é envelhecer. E eu sou de uma geração em que ficar mais velho era um valor muito bom, né? A gente, quando tem 10 anos, pergunta as coisas para o pai, para a mãe da gente, não, quando você tiver 18, você vai poder fazer. Não é assim? Aí tu faz 18. Não, quando tu tiver 21, aí que você vai fazer. Aí, quando você faz 21, quando você tiver seu trabalho e sua casa, e ter o seu trabalho e sua casa requer que você envelheça, né? Sendo trabalhador para poder ter essas coisas. Uma criança não tem isso. Você tem que estar mais velho. Então, ser mais velho era um lugar de poder fazer as coisas, né? De poder construir coisas. Então, a gente tem uma galera que está velha já, né? Velha. E tem uma turma aí que está envelhecendo em bloco. Eu e você, viu, Jamas? É Eu e verdade. você. É verdade. Estamos Sobre nesse bolo isso, de gente aí. sobre isso eu tava lendo, né, que as estimativas aí que a PNAD contínua faz é que tá muito acelerada, né, o envelhecimento. Se a gente tinha, por exemplo, há 10 anos, 50% da população brasileira ali na faixa etária adulto jovem, né, entre os 20 e poucos anos e menos de 40, enfim. Essa turma aí achatou, diminuiu bastante, né? E em contrapartida, as pessoas acima dos 60, 65 anos aumentou bastante, né? E aí, assim, você traz essa reflexão interessante
que a gente desmistifica essa ideia do velho ou do envelhecimento, né? Já que todo mundo envelhece em todas as fases da vida, desde a infância, né? A adolescência, adulto, todo mundo envelhece, todo mundo envelhecendo. E aí você traz uma provocação interessante quando você diz que nós somos de uma geração, que eu também sou dessa geração, de que envelhecer era poder, era, de certa forma, privilégio. Né? Ser o irmão mais velho, né? Ser o mais Era uma velho. referência. Uma referência. Era uma referência. Uma responsabilidade. E, assim, de repente se criou vários adjetivos menos velho. Você não pode chamar ninguém de velho. Não pode dizer que ninguém é velho. Isso implica, para além dessa questão política que você já provoca, né? Dessa questão do poder, da perda do poder, do respeito, mas implica também em que outros aspectos na vida da gente. Você falava aí, eu pensava, é verdade. Depois que se inventou essa coisa de terceira idade, essa coisa de melhor idade, enfim, e não envelhece mais, as pessoas também, de uma certa forma, do ponto de vista mesmo individual, né, elas não querem mais se demonstrar como pessoas mais velhas ou mais envelhecidas. Então as pessoas fazem de tudo para não parecer mais velho. Né? Então hoje a moda é fazer cirurgias, quem é menos radical pintar o cabelo. Pinta o cabelo, parte para sei lá, claro, o autocuidado é importante, a gente tem que cuidar da saúde, mas às vezes a gente vê exageros, né? Na própria prática de certas atividades físicas, enfim. Como é que isso, de certa forma, essa negação, digamos assim, do envelhecer, ela vem refletindo na nossa população, no nosso dia a dia? O que acontece hoje, e é legal você destacar isso, nós temos hoje o que era um poder, o que era uma referência, o que era um lugar a ser conquistado, a se chegar e tinha status positivo, virou hoje um lugar de desprezo, de descrédito, de desvalor. Né? E isso não é à toa. Está rolando isso porque o nosso sistema ele não dá privilégio ao tempo acumulado, à experiência acumulada. O sistema que a gente vive hoje, essa forma nossa capitalista, né, ao extremo que a gente vive hoje, dá valor ao que é virtual, ao que é digital, ao que é rápido. As pessoas não querem mais ler um livro. Ler um livro demora tempo. As pessoas querem um linkzinho, né? Para ter informação toda em 4 linhas. É um fast food de informação. É isso. É isso que as pessoas querem hoje. Então, tudo virou fast food. O corpo da gente virou fast food. A nossa saúde virou fast food. Então, se tem um tratamento que é mais demorado, que requer mais atenção, não presta. O negócio é você tomar uma pílula que resolva. É isso que a gente quer hoje. Então, a condição de envelhecer hoje, Jamerson, está enfrentando muitos desafios. E isso rebate nessa discussão que você trouxe para eu falar também, que é a questão da qualidade de vida. Se você não tem uma boa vida, não vai ter uma boa qualidade lá no processo de envelhecer. Uma coisa é sinônimo da outra. Então, o que acontece hoje é que, só para você ter uma ideia, eu vou dar o meu exemplo. Tá vendo que eu estou legislando em causa própria? Eu não pinto cabelo. Eu não sou melhor ou pior do que quem pinta, Pombas. Não sou.
Mas eu sofro uma pressão social para pintar o cabelo. Professora, a senhora não tem idade para os cabelos brancos. Eu digo, maluca, eu tenho cabelo branco desde que eu era adolescente. Deixa meus cabelos brancos. Mas, professora, a senhora está velha. Não, mas é porque eu sou velha mesmo. Você tem 20, eu tenho 53. E ser velho não é um demérito. Uhum. Não é um demérito. Então, essa convivência que a gente tem, né? E as pessoas mais velhas contam gerações, né? Os mais novos não sabem contar isso. Quando a gente tem 50, você olha, pô, o outro tem 35, outro tem 15, outro tem 5. Então você conta gerações, né? Os mais novos não sabem fazer o contrário. Ah, eu tenho 10, a outra tem 25, pô, ela é meia geração na minha frente, né? O Uhum. outro tem 45, 55, é uma geração na minha frente. Eles não sabem fazer isso. Então, a gente hoje precisa tomar pé do seguinte: a América Latina toda, Jamerson, e em especial o Brasil, bora falar da gente. O Brasil, nos últimos 30 anos, está envelhecendo o que a Europa demorou quase 300 anos para envelhecer. E a Europa Então, isso que hoje você trouxe é verdade. E a Europa Diga. hoje está sofrendo muito, né? Por conta do envelhecimento populacional. E, assim, dito tudo isso que a gente já vem trazendo aqui, né, nesse papo delicioso, me parece que. E aí eu vou novamente provocar a filosofia de mamãe. Né? A gente não quer morrer de novo, mas a gente não se prepara, mas não é se prepara do ponto de vista apenas individual, né? A gente, enquanto sociedade, enquanto população, enquanto Estado, me parece que a gente não. É como você disse, como eu sou jovem, eu não consigo fazer essa reflexão sobre, né, essa dimensão da do devir, do que vem lá, da idade, né? De como chegar lá, como que nós vamos chegar lá. Hoje nós temos no Brasil o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Até pouco tempo atrás era o Estatuto do Idoso, e agora, né, passa a ser o Estatuto da Pessoa Idosa, que tem ali inúmeras garantias, né, para esse segmento social, mas a gente sabe que isso só, a legislação por si só, é insuficiente, né? De fato, o que é que nós estamos fazendo enquanto sociedade? Para que. Será que nós, enquanto Brasil, estamos aprendendo com a Europa, por exemplo, com os problemas que a Europa enfrenta hoje, devido ter uma quantidade maior de pessoas idosas, de pessoas velhas, né? Eu Do que pessoas digo jovens? que Parece que o link delas caiu. digo, a gente. Você está conseguindo me ouvir, Marcela? Eu acho que sua internet caiu, né? É isso. Quando não está ao vivo no estúdio, a gente corre esse risco, né, de ter alguma interferência do link de internet, né? E pode cair. Eu acho que o link dela caiu. A internet dela deve ter caído. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela consegue retornar. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui.
Nada aí, Júnior? Conseguiu não, né? Com esse tempo chuvoso lá na capital, é bem provável que, enfim, não sei se ela consegue voltar. Mas enquanto ela retorna, né, vou trazer aqui pra gente refletir um pouco, né, uma publicação aqui da Agência Brasil, que é a empresa brasileira de comunicação, né, do governo federal, que traz a seguinte informação: o contingente de idosos residentes no Brasil aumenta 39,8% em 9 anos. Já o número de pessoas com menos de 30 anos caiu 5,4% no período. Era aquela provocação que eu fazia a ela, né? Um novo levantamento realizado, isso aqui foi publicado, gente, em 22 de julho, agora, 2022, ou seja, há exatamente um mês, né? Um novo levantamento realizado pelo IBGE aponta que pessoas com 60 anos ou mais representam 14,7% da população residente no Brasil em 2021. Em números absolutos, são 31,23 milhões de pessoas. Os dados são da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgado lá em 22 de julho. Nos últimos 9 anos, o contingente de idosos residentes no Brasil aumentou 39,8%. Em 2012, quando teve início a série histórica da PNAD contínua, então quando começou a se fazer esses levantamentos, né, em 2012, há 10 anos, moravam no país 22,34 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, representando, na época, 11,3% de toda a população residente. Quer dizer, é um aumento muito significativo, né? A gente comparando aí em 10 anos. Segundo o analista do IBGE, Gustavo Fontes, as mudanças demográficas mapeadas na PNAD contínua fornecem subsídios para decisões administrativas e pode ter impactos, né, para demandas de políticas públicas, por exemplo, em questões previdenciárias, social, saúde pública e vagas na escola, etc. Ou seja, por exemplo, em relação à previdência social, né, nós temos hoje um sistema de previdência onde existe um aspecto, talvez seja o principal aspecto do financiamento da nossa previdência social, né, que é o chamado da solidariedade intergeracional. O que é isso, Jamerson? Solidariedade intergeracional. Significa que nós, trabalhadores jovens, os adultos em meia idade, ou seja, as pessoas que estão ativas no mercado de trabalho devem manter os benefícios dos inativos. É assim que funciona, né? Diferente do modelo chamado de capitalização, né, onde cada pessoa é responsável pela sua aposentadoria, por exemplo, como se fosse uma espécie de poupança. Então, de acordo ao que eu depositar na minha poupança, vai ter ali o juro e lá na frente eu vou fazer o resgate, eu vou receber, né? Falando numa linguagem simples, esse seria o modelo de capitalização. No nosso modelo não, é um modelo por solidariedade. Então, eu que trabalho, você que trabalha, né, que contribui com o INSS, esse dinheiro que nós contribuímos, que o nosso empregador recolhe da gente, né, e repassa para a Receita Federal, né, esse dinheiro ele não vai para uma poupança para quando eu completar 65 anos eu ter direito a me aposentar e resgatar aquele dinheiro ou o que for de rendimento de algum investimento que tenha sido feito. Não é isso que acontece. Tudo que o governo federal,
né, a Receita Federal arrecada de contribuição previdenciária, de impostos previdenciários, ele é pago todos os meses em benefícios para aquelas pessoas que estão inativas, principalmente os aposentados, pensionistas e os outros benefícios mais que a Previdência Social paga, né? Pensão por morte, no caso dos pensionistas, salário maternidade para as mães, o benefício por incapacidade, né? Para os trabalhadores e trabalhadoras que precisam se afastar temporariamente do trabalho por questões de saúde e até mesmo definitivamente, né? Quando a pessoa, devido ao problema de saúde, ela perde a sua capacidade para o trabalho total e definitivamente. Esse é o principal, digamos assim, a principal característica do financiamento da nossa Previdência Social. O que é que ocorre? Com o envelhecimento da nossa população, né, se hoje aqui os dados diz que houve esse aumento de contingente de idosos em quase 40% nesses últimos 10 anos, né? E é uma previsão que os estudiosos fazem, né? O pessoal da estatística aí, que a partir de 1950, né? Digamos assim, vamos imaginar aí uma pirâmide onde hoje, né, a gente tem uma quantidade de jovens, então na base dessa pirâmide, como nós temos mais jovens do que idosos, então pensamos no formato de uma pirâmide. Mas o que é que vai acontecer daqui a 3 ou 4 décadas se essa realidade aqui que a PNAD contínua traz, né, dos últimos 9, 10 anos, continuar ocorrendo nessa mesma lógica? Daqui a 3 ou 4 décadas, vai se inverter. Nós vamos ter uma base estreita, ou seja, nós vamos ter menos jovens, crianças, adolescentes e adultos jovens, e mais idosos. Para o sistema previdenciário que nós temos hoje, para o modelo de previdência social que nós temos hoje, isso é terrível, porque significa que nós vamos ter menos pessoas trabalhando, menos pessoas em idade, em faixa etária economicamente ativa, né? E mais pessoas aposentadas. Então a gente tem que pensar, refletir, e aí por isso que eu fiz aquela provocação para a professora Marcela, mas infelizmente o link dela caiu, né? Será que realmente a gente tá se preparando para isso? Quando eu falar gente, né? Estou falando a sociedade brasileira. Eu estou falando o Estado brasileiro. E não só isso, como o próprio analista Gustavo Fontes aqui do IBGE, né, ele traz os impactos. Então a gente está falando aqui do impacto na previdência social, no modelo de previdência social que nós temos hoje. Caiu aí o link? Foi? Ah? Continuamos no ar? Pode continuar? É isso aí, gente. Desculpem. Houve aqui uma falha técnica aqui, mas voltando. Nós estamos falando de um impacto específico, que é o da previdência social, né? Mas imaginemos aí, se daqui a 40, 50 anos nós vamos ter 60%, eu não sei, 70%, 55%, enfim, nós teremos mais idosos do que jovens, né? Como é que será o nosso sistema de saúde pública? Já que a gente sabe, né, que naturalmente isso faz parte do processo natural do envelhecimento. O envelhecimento é natural, né? O envelhecimento no sentido de que o nosso organismo ele vai se transformando conforme a gente vai avançando no tempo, né? E
ele vai se enfraquecendo. E por mais que a gente se cuide, por mais que a gente na juventude, na meia-idade, se cuide, tenha uma vida, né, como diz no ditado, regrada, como os médicos recomendam, né, com uma alimentação saudável, com práticas saudáveis, né, alimentação, práticas de exercício físicos, não exagerando no uso de substâncias alcoólicas, não usando, né, não fumando, não usando cigarro, enfim. Por mais que a gente faça isso, mas naturalmente o nosso organismo, o nosso corpo, ele vai, né, ele vai sentindo o tempo. E a gente, obviamente, vai precisar acionar mais vezes o nosso sistema de saúde pública. Isso é uma implicação. Pode ser um impacto também preocupante, né, para quando a gente está falando aí em política pública, em qualidade de vida. Mas existem também outros elementos, né, só para a gente fechar essa reflexão aqui sobre esse processo de envelhecimento. Essa mesma publicação da Agência Brasil, né, ela traz comparando, né, o envelhecimento com a população jovem, e constata que há uma tendência de queda na proporção da população mais jovem, é óbvio, né, o que eu acabei de falar. Em 2012, 49,9% dos brasileiros ou dos residentes no Brasil tinham menos de 30 anos em 2012. No ano passado, apenas 43,9% dos moradores do país situavam-se nessa faixa etária. Então vejam, que é aquilo que eu falei. Está aumentando a quantidade de pessoas idosas, mas está diminuindo, né, por um outro lado, a quantidade de pessoas mais jovens. As estimativas apresentadas no levantamento apontam ainda uma redução da população mais jovem em números absolutos. Há hoje no país cerca de 131,93 milhões de residentes com menos de 30 anos, 5,4% a menos que em 2012. E aí, o analista do IBGE, se eu lembrar aqui o nome dele, Gustavo Fontes, ele diz o seguinte sobre isso: as maiores taxas de reduções no contingente populacional foram estimadas para os grupos que compreendiam as pessoas de 10 a 13 anos e de 14 a 16 anos de idade. Ambos registraram diminuição de 12,7% no período. Ou seja, dentre as pessoas menores de 30 anos, né, são os adolescentes também que está diminuindo. Considerando a estimativa para todas as faixas etárias, foram contabilizados 212,7 milhões de residentes em 2021. Houve um crescimento de 7,6% na comparação com os 197,7 milhões de pessoas que moravam no Brasil em 2012. Ou seja, a população cresceu, né, em números absolutos, o total da população brasileira, mas diminuiu a quantidade de pessoas abaixo de 30 anos. E com uma diminuição maior nesse grupo entre 12 e 17 anos, os adolescentes. Isso tem muito a ver também com a redução da taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É aquele cálculo que é feito, né? Quantidade de pessoas que nascem, né, por população. O que hoje é pouco mais de 1,7 a taxa de fecundidade no Brasil. Então, assim, para cada uma pessoa nasce 1,5, mais ou menos, né? Então isso significa que a gente está
é, praticamente aí em uma taxa de reprodução, né, da nossa população. Daqui a pouco a gente não vai nem manter, né, essa reprodução, essa quantidade de pessoas. Então, conforme vai nascendo menos bebês, menos crianças, a população tende a envelhecer mais. E um grande problema também, né, que eu quero trazer a reflexão hoje, nesse podcast, nesse Papo Cidadania. Gostaria muito da análise de professora Marcela, mas infelizmente ela não está conseguindo retornar aqui. Deixa eu ver se ela me respondeu aqui no WhatsApp. Ela está tentando, Júnior, mas não está conseguindo. Ela mandou uma mensagem aqui, dá uma olhada aqui para tu ver. Ela mandou umas imagens aqui Mas, paciência, né? Ela está tentando, mas não consegue de jeito nenhum. Vou tentar mandar para ela esse novo link. Vamos ver se ela consegue aí com esse novo link. Enquanto ela tenta aí, vamos dar uma olhadinha no chat. Foi criado um novo link aqui, né, para ela. A gente está enviando aqui por WhatsApp. Vamos ver se nesse novo link ela consegue voltar, retornar. Mas enquanto isso a gente pode dar uma olhada no chat aí. Se tem gente no chat, se tem alguém comentando. Maria Moraes, boa noite. Tem mais alguém no chat ou só Maria Moraes? Saúde integra. E grande Israel. Muito bem, Israel. Israel é o nosso convidado da próxima segunda-feira, próximo Papo Cidadania. Você já está convidado, convidada, né? Ele que é vou falar na linguagem popular, viu, Israel? Médico naturalista. E a gente vai conversar um pouquinho na próxima segunda-feira sobre esse tema que é muito importante. Qual é a contribuição aí da naturoterapia para a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Conseguiu voltar, Cabocla? Ai, nós! Bom, enquanto Rapaz, que novela! Isso faz parte. Isso faz parte. No início do Papo Cidadania, quem nos acompanha desde o início lembra que no início todos os papos eram assim, linkados, né? Eram por link, porque era naquela 2020 ali ainda estava aquela questão da pandemia, então as pessoas não podiam vir no estúdio. E isso acontecia quase toda segunda-feira, né? A gente sabe que a tecnologia tem disso. Mas enquanto você esteve ausente, eu fiz um comentário aqui, e gostaria, se fosse possível, você falasse, sobre o impacto, né, dessa inversão da pirâmide demográfica, né, que é a tendência nos próximos 20, 30 ou 40 anos, haver essa inversão. E eu fazia uma reflexão aqui sobre o impacto para as políticas públicas, principalmente previdência social e saúde. Né, para os modelos que nós temos hoje, principalmente de previdência social. A gente tá passando, né? Quando eu caí, eu estava falando, você tinha me perguntado se a gente estava se preparando como a Europa se preparou. E eu já lhe dizia que não, a gente não está se preparando. Acho que o pessoal não gostou e aí o link caiu. Não deixaram eu voltar.
Não, a gente não está se preparando. E quando a gente fala assim que a gente não está se preparando, não é a gente como pessoa, é a gente enquanto estrutura social não está se preparando. A nossa pirâmide já está virando um cone. Nós temos poucas pessoas nascendo. A juventude está sendo assassinada por várias vias, não só pela forma violenta, da violência direta física, né, armada, mas também nunca se matou, nunca se morreu tantas pessoas em acidentes de carro. E se você pegar, são os adultos jovens que morrem nesses acidentes, né? Algumas doenças que são tidas, ou eram tidas, por exemplo, como doenças de velho, têm descido as faixas etárias, e essas faixas etárias mais jovens não têm estrutura, inclusive física, para suportar aquilo. Então, a gente está vendo adulto morrer de sarampo. Temos algumas doenças que eram tidas como crônico-degenerativas, atacando pessoas cada vez mais jovens. E isso compromete a longevidade dessas pessoas. Então, as estruturas sociais desse modo de vida que a gente tem, elas não pensam em futuro, elas só pensam em presente. Então, a resposta não é só a Previdência que já está sentindo este peso. Inclusive, a reforma da Previdência tem a ver com isso, né? Por que as pessoas trabalharem mais tempo? Né? Porque postergar o tempo da aposentadoria, porque no nosso esquema de previdência, quem está trabalhando paga a aposentadoria para quem não está. Exatamente isso Né? que eu Então, explicava. a estrutura da nossa aposentadoria ela é dessa forma. Enquanto outros países sustentam seus sistemas com taxação de riquezas, né, e isso é distribuído, inclusive no esquema previdenciário, a gente não. A gente é quem está trabalhando, é quem sustenta. Obrigada, meu bem. É quem sustenta quem não está trabalhando, né? E quem já deu a vida, né, por esse país dando trabalho. A saúde, essas duas estruturas da Previdência e da Saúde são as mais visíveis. A gente bate o olho e vê logo, né? O impacto dessa inversão da nossa pirâmide etária. Mas o transporte público, como é o transporte público para uma população que é mais envelhecida? Verdade. A discussão de acessibilidade não é para as pessoas que são portadoras de alguma deficiência. Não são pessoas com deficiência. É para qualquer pessoa, inclusive as mais velhas. Exato. E as mais velhas podem não ter deficiência, mas são mais velhas e precisam de uma infraestrutura diferente. Né? Inclusive Então, o próprio a passe educação, livre. Jamerson. Pois é. Quando a gente fala no Então, assim, a transporte gente não público, pensa o né? conjunto. É. O próprio. E a gente não pensa o conjunto. Eu vejo muito, por exemplo, eu falava sobre o Estatuto do Idoso, da pessoa idosa e as garantias legais, mas assim, é como você diz, as estruturas não se preparam para isso. Então, por exemplo, a passagem gratuita para a pessoa idosa, né, interestadual, ela quase não funciona. Porque ela libera duas vagas Eu acho por até que ela é transporte. feita, eu acho que ela é feita para não funcionar. Para mim, ela é feita Ela para libera não duas funcionar. vagas por ônibus, e aí a pessoa quiser utilizar essas duas vagas, ela vai ter que esperar um ano na fila de espera para poder conseguir as duas vagas. Né? Só dando um exemplo em relação ao E tem uma transporte coisa público. grave. E tem uma coisa grave aí, para você ter uma ideia. A gente tem uma ilusão nesse sistema capitalista que a gente vive, que as políticas públicas elas são protetivas para todos. E não existe para todos dentro do sistema capitalista. Viu, gente? Se Não for tem para como. todos, não precisa comunismo, não é capitalismo. Então, Verdade. assim, você tem uma lei e tem uma série como é que se diz, de pré-requisitos para o cara acessar aquilo. É, uma Então, seleção você na tem uma realidade, cidade, né? Nós, assistentes você tem sociais, uma é que cidade que sabemos o tem que é isso. Porque também, a gente trabalha como selecionadores. A realidade é essa. Em isso em dá, todas as políticas públicas.
Como não tem E aí, universalidade de cobertura, a universalidade é só no papel, muitas vezes, então a gente tem que selecionar quem é o mais miserável, né? Quem é o piorzinho para poder ser atendido. pra você ver uma coisa que a gente pouco pensa. A questão do envelhecimento, e é por isso que a OMS, nos últimos 40 anos, está olhando o processo de envelhecer com preocupação. Porque o envelhecimento ele tem impactos econômicos, mas não é porque a pessoa está viva envelhecendo, é porque o nosso envelhecimento é sem qualidade. A pessoa trabalha, Jamerson, 60 anos, 70 anos na roça, nunca acessou educação, Sim. nunca acessou saúde de forma regular. As mulheres pariam 10, 15, 20 filhos sem nenhuma proteção para a saúde reprodutiva. Aí a pessoa adoece. Ah, porque é velha. Não, gente. Por isso que é massa a temática de hoje. Qualidade de vida é qualidade de envelhecimento. A gente está envelhecendo desde que antes de nascer. Nós mulheres Já já nasce nascemos envelhecendo. com todos os nossos óvulos. A gente já nasce 50% velho. Então, se a mulher pariu com 30 anos, 50% do filho dela já tem 30 anos. Porque o óvulo dela, Já né, que foi nasceu com ela. fecundado pelo espermatozoide do pai, já nasceu com ela, velho. A gente já é velho. Então, assim, infelizmente não ensinam isso nas escolas. Não ensinam isso nas escolas. Então, a gente vive hoje, tem um ensinamento que diz assim, que a gente está dançando na beira do vulcão. Estamos todos assim. A nossa geração, Jamerson, ela era interpelada. O que que você vai ser quando crescer? A geração de hoje não. Não tem noção de futuro. E sem É noção de verdade. futuro, meu povo, é sem noção de envelhecimento. A educação, por que que a gente tem EJA? Porque a galera da pobreza precisa trabalhar, larga a escola, volta muito mais velho. Volta muito mais velho. E aí, para compensar esse não direito histórico, ele vai para o EJA. Então, como é que vai ser? A gente vai continuar achando que os velhos e velhas da pobreza são iguais aos velhos e velhas da riqueza? Esse é um problema para a gente que é assistente social, Verdade. né? É um problema para a gente que é assistente social. Então, a gente não está falando de qualquer envelhecimento. A maioria do envelhecimento, aí em Senhor do Bonfim, aqui em Salvador, em Cachoeira, onde eu dou aula, é o envelhecimento da pobreza, que a maioria das pessoas são da pobreza. Não conheceram o que é contribuir para o INSS porque sequer sabiam que o INSS existia. Então, a gente tem muitas preocupações, né? Então, eu me preocupo muito com a educação das pessoas mais velhas. Porque eu já reconheço que eles deram sangue para esse país e foram extremamente desprotegidos. Não acessaram educação, não acessaram saúde, não acessaram previdência, não acessaram transporte, não acessaram moradia. E aí a gente vem hoje com o BPC, entende? Que para Sim. acessar é um protocolo da zona para a pessoa acessar. Não é todo mundo que precisa e tem direito ao BPC que acessa. Isso E aí tem tem várias um. formas de barrar isso, né? E tem uma questão aí muito interessante, porque assim, vem com o BPC como uma forma de compensar, digamos assim, as políticas, né, de compensação, as políticas brasileiras de compensação, né? O que virou moda, né? Bom, se a gente não dá educação de qualidade, educação pública de qualidade para a população pobre negra, a gente cria cota para elas poderem entrar na universidade. E que não me interpretem Para uma mal, meia dúzia de 5 ou 6. Para uma né? meia dúzia de 5 ou 6 entrar. Entrarem, né? Para tentar compensar, como se fosse uma política de compensação. Na realidade, é isso que acontece no Brasil. E em relação ao BPC que você traz, é interessante porque o que é que acontece com o BPC? Além de ter
né? Tudo aqueles critérios, né, que precisa selecionar lá, não é todo e qualquer pessoa idosa que completa 65 anos que vai ter direito ao BPC, mas depois os que têm direitos que recebem o BPC, a grande maioria são chamados de arrimo de família. Ou seja, é o velho, é a velha, que passa a sustentar a sua família. E a sua família não é o marido, a mulher e um filho e um neto. É uma renca de gente, né? É uma renca de gente. E o que é que a gente tem vivido muito, né? O que é que a gente tem visto muito? São essa política de compensação, ela não compensar. Primeiro, porque é um salário mínimo, né? Um salário mínimo do Brasil, que representa um quinto do que deveria ser o salário mínimo, né? Segundo o É Diese, vergonha, né, velho? né? E É imagine vergonha, é aí, vergonha. É agora vergonha. você imagina aí uma pessoa com 65 anos, que como você disse, que passou 60 anos ou 65 anos trabalhando na roça, porque quem trabalha na roça trabalha desde bebezinho, já começa a ir para a roça e ajudar, né? E agora não teve nenhuma qualidade de vida até chegar aos 65 anos, porque como você bem disse, não teve moradia, não teve escola, não teve transporte, não teve saúde, para viver e sustentar mais um bocado de gente com um salário mínimo. Isso sem falar em uma outra questão que a gente vem vivenciando muito, que é a questão da violência intergeracional, né? O que eu considero assim Que é muito. também, que também, Jamerson, a violência intergeracional está diretamente ligada. E aí é legal você trazer isso para a gente poder refletir com as pessoas que estão acompanhando a gente aqui e que assistam esse encontro nosso depois. A violência intergeracional não é algo do mundo privado. Tem uma dimensão pública forte. Então, se a gente não tem emprego garantido, se a gente não tem saúde garantida, se a gente não tem segurança pública garantida para uma grande quantidade de pessoas de uma determinada região, determinado território, de um bairro, de uma cidade, e as pessoas são obrigadas a conviver, foi isso que aconteceu na pandemia, né? Muitas pessoas dizem assim, eu tenho uma relação ótima com meu pai e minha mãe, é porque não convive mais com eles, né? Você está numa casa e ele está em outras. Vai lá A uma relação vez por está mês. ótima. A relação está ótima. Aí Relação vem de a pandemia. WhatsApp. Boa noite, bom dia, Você um está beijo. bem? Você está bem? Pronto, tá ótimo. Aí vem a pandemia, nego, e comprime todo mundo dentro de uma casa só. O pau quebra. Eu estou dizendo que é natural isso, não. Eu estou constatando uma informação. Você é obrigado a conviver com aquela pessoa, né? Você é obrigado a não poder não conviver. Você tem que ficar ali. Você não pode sair de casa, pomba, né? Então você fica ali. Então tudo isso e somado com o fato das pessoas perderem emprego, com o fato das pessoas não poderem estar com os filhos na escola, perderem a normalidade na época da pandemia, fez a violência intrafamiliar aumentar sobremaneira. Não só em relação à pessoa mais velha, mas em relação às crianças e adolescentes também. E a mulher Mas também, né? eu tô tomando. E a mulher também. Então, assim, a gente não sabe viver. Quando você me chamou para conversar sobre envelhecimento e qualidade de vida, eu digo, rapaz, eu tenho que explicar o que é envelhecer, o que é qualidade e o que é vida, porque essas três coisas A gente não sabe, de fato. a gente não sabe. A gente não vive ainda. A gente ainda vegeta, porque para a gente viver, não basta que a minha saúde esteja legal.
Quando eu li Josué de Castro, que é um cabra que eu sugiro que todo mundo leia, que é um médico que escreveu Geografia da Fome, lá em 1959, ele dizia assim, o Brasil, se continuar, né, avançando nessa questão da fome, daqui a pouco a gente só vai ter dois grupos de pessoas no Brasil, ele dizia. Eu tô fazendo um Um resumão, porque ele resumão. explica isso em 30 e tantas páginas. E aí, ele diz assim, vão ter dois grupos. Um grupo das pessoas que não dormem porque estão com fome, E e as quem que está não acompanhando dormem? o noticiário aí está vendo, preocupadas e temendo as que não dormem As porque que estão não com dormem porque estão fome. com fome. Porque uma pessoa com fome é capaz de muita coisa. Então, o sistema capitalista, gente, ele não cuida dos famintos por caridade, por bondade, porque a fome mobiliza, assim como a raiva, a indignação, mobiliza dentro de nós energias muito potentes e que podem descambar para a violência, para a agressão mesmo, né? É só ver o quanto o nível de violência tem crescido nesses dias. E a gente não cuida disso, parece que a fome é um problema do outro, não é nosso. Então a gente perdeu a nossa qualidade relacional, entendeu, Jamerson? É O que verdade. nos torna seres humanos não é a gente ter cabeça, ombro, joelho e pé, como a música fala, não. A gente é ser humano porque a gente se reconhece uns aos outros, a gente não está se reconhecendo mais. E isso com a população velha, que é sim mais frágil e não tem nenhum problema dizer isso. Boa parte das pessoas que envelhecem estão com a vida funcional, mas o corpo tem suas limitações. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa seja doente ou incapaz, né? Então, assim, eu me lembro, eu não tenho, meu pai e minha mãe não são mais vivos, mas eu me lembro que em determinado momento eu andava mais rápido do que minha mãe. E ela dizia, pera aí, vai devagar, né? Debrei, né? Assim que os mais velhos falam, Dá debrei, pra ir. debrei, né? Debrei aí. Então, assim, e eu que sou gerontóloga, dizia, pô, é verdade. Estamos em ritmos diferentes. Mas se você olhar em relação a seus pais e a seus filhos, estamos todos em ritmos diferentes. E isso não Sim. é problema. Porque que uma pessoa com mais de 60 anos é? Então, se a gente sentar e olhar a realidade concreta, a gente vai ver que toda a sociedade é responsável pela violência em relação à pessoa mais velha. Quer ver uma violência institucional da Zorra? Há quantos anos, há quantos anos está lá escrito que a pessoa é véia a partir de 60 e para o BPC ela tem que ter 65? É verdade. Isso é violência institucional, isso é uma forma de não conceder o direito. Então, É, gente, a gente ainda, e o ainda governo briga por atual migalha. queria ainda elevar a idade para 70, né? Aumenta, Para o direito ao BPC. tá vendo? Então, assim, e é, a gente não sabe votar. A gente não sabe votar. Vou dar um toque aí para quem estiver nas mais diversas cidades acompanhando a gente. Quando eu trabalhava no CREASE, no Centro de Referência e Atenção ao Saúde Idoso, eu fui uma das técnicas do Programa Estadual de Saúde do Idoso, o PROSE. E a gente viajava esses interiores aí, a equipe técnica, fazendo curso, capacitação. E a primeira coisa que eu falava é o seguinte: quantos habitantes tem essa cidade? Ah, essa cidade tem 15 mil habitantes. Quantos velhos e velhas? Ah, tem 3 mil velhos e velhas, pessoas com mais de 60 anos. Tá. Quantos votos são necessários para eleger um vereador? Ah, aqui com 600 votos se elege um vereador. Isso quer dizer que os velhos dessa cidade podem eleger 5, né? Mas não tinha um velho lá na Câmara. Pois é. Então a É, gente não vota em velho. A é, pessoa tem a experiência da zorra, mas a gente não vota em velho. Mulher não vota em mulher. é verdade. Negro não Trabalhador não vota em vota em negro. trabalhador. Trabalhador não vota em trabalhador. Então, assim, tem muita coisa que precisa mudar para a gente ter um envelhecimento melhor. Ter um envelhecimento melhor, gente, tradução, é ter uma vida melhor.
E a gente não vai ter uma vida melhor, cada um pensando em si. Só em si, né? Então, Só a olhando gente para o próprio só em umbigo. si não tem como. Pois é, olhar para o nosso próprio umbigo trouxe a gente para esse tipo de envelhecimento que a gente tem. Então, você E tem lá um estatuto da pessoa idosa, diga, amor. o que é pior ainda a situação é que, assim, com esse imediatismo que a gente vive hoje, né? Só pensando, que acho que é outra questão, a gente não vai viver melhor e nem vai envelhecer melhor com qualidade de vida se a gente só pensar em si e também só pensar em agora, no imediatismo, né? E o São, pior é são que a dois, gente. são dois inimigos do envelhecer com qualidade de vida: E o pior egoísmo e imediatismo. e o pior que se tratando de nós trabalhadores, né? Nós que não fazemos parte da, das camadas sociais, né? Que estão lá privilegiadas, digamos assim. O pior é que a gente reproduz isso e é um tiro no pé. A gente acha que inclusão hoje, Jamerson, é ser egoísta e amealhar coisas para a sua vida privada. Juntar e ter coisas para a sua vida privada, né? E isso tem uma consequência. A consequência é que a gente não tem como envelhecer bem sozinho. Porque não tem como viver bem sozinho. O envelhecimento na história da humanidade, ele só é possível porque a história relacional da humanidade estava se ampliando. E hoje a história da humanidade está se restringindo. Então, como é que a gente vai Mas, ter um envelhecimento legal? Marcela, aí você me fez pensar na questão da pandemia, né? Você trouxe aí uma reflexão interessante, né? Que a pandemia acabou provocando esse aumento da violência intergeracional, essa violência doméstica, digamos assim, né? Familiar. Mas em que ponto, certo, as pessoas estavam separadas, estavam distantes, agora elas se juntam. Teoricamente falando, não seria para melhorar essa questão afetiva, relacional? Nada que é compulsório faz com que você melhore o campo relacional, entende? Por exemplo, vamos pegar um exemplo institucional que fica mais claro para a gente ver. Os homens são obrigados a tentar se alistar. Eles não sabem se vão ficar ou se não vão ficar, mas são obrigados. Uhum. Então, é raro você ver um menino que vai, que coisa massa, eu tenho 18 anos, eu vou me alistar. Você não vê, porque ele é obrigado a fazer aquilo. Beleza? Ele é obrigado. Então, toda vez que a gente tem uma obrigação e que a gente não toma aquilo como algo normal, aquilo vai, a consequência daquela obrigação vai resvalar em alguma coisa relacional. Ela vai resvalar. Não tem jeito. E a gente obrigou as pessoas, todas ao mesmo tempo, além de se isolarem em suas casas, se distanciarem dos grandes grupos relacionais que davam, por exemplo, algum tipo de prazer ou alegria. Então, você que batia seu baba lá toda segunda-feira com Aham. seus amigos, que era o momento de desligar da família, Sim. né? Sintonizar com outras coisas. Você perdeu isso. Então, essa condição de nós sermos obrigados a conviver com nós mesmos, e aí uns amigos meus da faculdade falam assim, eu me separei. Você falou por causa de quê? Por causa da pandemia. Porque tudo estava ok, porque a gente não se via sempre. A gente começou a se ver todo dia, dá problema. Passava a semana toda fora, agora tá todo dia, 24 horas Ela em casa. cheia de amor para dar. Agora acorda, deita, dorme, come, vai tomar banho também. Então, aquela imposição, eu não me separei, graças a Deus. Mas aquela imposição, né, de estar em sua casa, de não poder fazer as coisas como você fazia. E muitas pessoas foram para as casas do pai e da mãe, como você disse, porque não tinham as condições de sobreviver, Sim. de se bancar,
de bancar seus filhos. Então, eles não foram naturalmente de uma forma protetiva para a casa dos pais, né? Eles foram obrigados a ir porque não tinha outra forma. E se você não tem uma relação legal com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos ou com seus filhos e é obrigado a conviver com eles, isso vai estourar. Em algum momento isso vai implodir, né? Eu me lembro de uma colega que disse assim, eu não sabia que meu pai era cheio de manias, porque ela teve que voltar para casa do pai, da mãe, né? Sim. Ela disse, eu não sabia que meu pai era cheio de manias. Eu digo, e seu pai não sabia que a filha dele era tão chata. Ele também deve ter percebido. Porque assim, eu sou sua amiga, eu sei que você é chata. Nós somos amigas desde a época da faculdade. Eu sei que você é insuportável, mas eu não durmo com você, eu não sou Uhum. obrigada a ficar com você, né? Então, a sua chatice é uma chatice que a gente administra, né? Mas imagine você chata, com o velho cheio de manias e o dono da casa é ele. Pronto, né? Então, a gente tem uma vida relacional, Jamerson, muito superficial hoje, muito imediatista, com muitas saídas de fuga. Isso para um plano intergeracional é muito complicado. Só vou lhe dar um exemplo. Crianças e adolescentes hoje que vivem com celular. A gente fez um treinamento lá no Grupo de Trabalho de Serviço Social e Educação, uma formação, e aí uma pesquisa que me foi feita foi o seguinte, uma pergunta que me foi feita foi o seguinte, gostei muito dessa, que me fez pensar. A criatura virou para mim e disse assim, professora, a gente faz busca ativa, né, para as crianças que estão faltando à escola. E aí, numa dessas famílias que a gente foi, o pai disse o seguinte, olha, ele está faltando à escola porque ele fica até tarde no celular, e aí não consegue acordar cedo para ir. O que fazer? Ele se tira o celular, né? Não? Mas veja, ficar mais velho mexe com uma coisa que nem todo mundo quer hoje. É exercer autoridade e provocar frustração. Me Então, na parece, sua casa, a minha experiência mostra que, na realidade, as pessoas parecem que ficam mais velhas e essa característica da autoridade elas perdem, porque, assim, os avós do meu filho, dos meus filhos, né, os avós, o avô, avós, meu Deus do céu. Meus pais, por exemplo, não exercem a mesma autoridade com a gente, com os netos, que exerciam com os filhos, né? É, a, mas a avô tem, sogra é a mesma tem coisa, essa idem. possibilidade. Parece que eles assim, ó, eu fiquei velho agora e não quero Mas é mais que eles não saber desse moram com seus negócio. filhos, né, pai? Eles não moram com seus filhos, então bota os meninos para passar um tempo lá com eles, você vai ver que a coisa muda. Aí vai deixar de Eu ser. falo porque assim, diga, amor. Não, não pode continuar. Eu tô falando isso assim, meus pais diziam que avô é para estragar mesmo o neto, né? Que mima mais, mas eles não têm a mesma responsabilidade. Quem tem a responsabilidade de criar mais são os pais mesmo. Mas os próprios pais hoje, Jamerson, não querem. Veja como isso tem impacto no processo de envelhecer. Os pais hoje querem ser muito amigos dos filhos e pouco pais. Isso dá problema, Eu diria que não são nem porque a amigos, criança né? não aprende. Não, mas Porque querem assim, eles querem ser querem conversar colegas, umas quer, coisas. quer ser, Pronto, coleguinha, né? quer Quer ser o coleguinha? coleguinha do filho. Porque ser amigo, quando a gente é amigo de alguém, pelo menos a minha concepção de amigo, tem arranhaduras, né? Tem aquele momento que você tem que chegar para um amigo assim, para amiga e dizer, amigo, você tá errado, o caminho não é esse. Vou lhe dar aqui uma orientação, não vá por aí não, porque eu gosto de você, sou seu amigo. Porque se você vê um amigo que está indo num caminho errado, que está, né, indo uma situação que você está vendo que não dá certo, que não é bom para ele, e você não chama a atenção do amigo, então é a mesma coisa pai e filho, mãe e filho, né?
A partir do momento que Mas os eu chamo pais... assim de amizade porque as pessoas confundem, Jamerson. As pessoas confundem hoje ter uma relação franca com perder sua autoridade paterna e materna. Entende? Uhum. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Eu posso ter uma relação muito próxima a Sim, meu e filho e eu minha acho que tem que filha, ter, mas eu né? não sou amiguinha dele. É. Mas eu não sou amiga dele. Eu estou em outro lugar. E as pessoas querem, os pais hoje querem estar muito assim, ouvindo um psicólogo falar em uma atividade que a gente fez, ele falou, Marcela, o problema é que hoje, e isso interfere na forma das pessoas encararem o processo de envelhecer. As pessoas não deixam seus filhos se frustrarem, não Aí não deixam a amadurece. juventude ter noção. E aí você vê uma pessoa que é velha hoje e é chata, ela não é chata porque ela é velha. Ela é chata a vida inteira. Os chatos envelhecem, gente. É verdade. Assim Eu como quando dava os aula de alegres, gerontologia, os alegres envelhecem, os chatos envelhecem. Eu digo, ó, gente, a prostituta fica velha, gay fica velho, padre fica velho. Uhum. Isso, a questão de se tornar velho não vai mexer na estrutura psicológica do sujeito. Se a pessoa é gente boa, ela vai envelhecer gente boa. Se a pessoa é insuportável, Ela ela vai vai ficar mais envelhecer insuportável. insuportável. Vai ter algumas limitações lá, mas assim, é isso que a gente não consegue mais ver a trajetória de vida da pessoa. Eu brincava com os alunos, eu fui fazer uma atividade de cachoeira e brincava com eles. Eu digo, olha, eu preciso conversar com os pais de vocês, que alguns de vocês me dão muito problema. Né? Então, a falta de limites em casa, a falta de noção de hierarquia. Então, por que a gente pede bênção aos mais velhos? Porque só os mais velhos podem nos abençoar, né? É. E isso Eu está não se peço bênção ao perdendo, meu, ao né? meu sobrinho. E Pois isso está se é, e isso é um perdendo. exercício social massa, de entender que a pessoa está num lugar diferente Uma seu. demonstração Então, de essa coisa de respeito, todo né? mundo. Não, meu pai dizia uma coisa massa para mim. Os mais velhos já ouviram isso de mãe. Eu não sou seu parceiro, não é. É verdade. Você não, eu não sou seu parceiro, velho. Eu estou em outro lugar. E hoje, por isso, estou dando essa volta para chegar nessa coisa dos pais hoje. Hoje os pais não querem estar nesse lugar que interdita, que diz não, né? Que pode, de uma forma amorosa, Jamerson, dizer para o filho, porra, não faça isso, uma forma amigueira. Pode Uhum. fazer isso. Mas se não funcionar, não vai porque não vai. Entende? Entende. É Não vai, verdade. não pode, porque aqui não é a sua casa. Então, hoje os pais não dizem isso. Eu vivi a minha vida inteira ouvindo isso. E a casa de minha mãe e de meu pai era a casa de minha mãe e de meu pai. Eu saí e a casa continua sendo deles. É a própria que aquela casa não era minha. Entendeu? Então, É assim, isso. e tudo isso interfere muito na qualidade de vida que essas crianças e esses jovens têm e vai rebater lá na velhice deles. Talvez seja por Vai isso, rebater. talvez seja por isso, Marcela, que infelizmente a gente vive uma realidade hoje é, de que, como não, ao longo da vida não foi construído, não está sendo construído esse respeito, né? É, ainda voltando um pouco à questão da violência intergeracional, do abandono, né? Quantas famílias, quantos filhos Da abandonam negligência. a negligência, né? Eu tenho pegado assim alguns casos, atendido alguns casos Casos. que é desumano, totalmente desumano. E assim, são praticados por filhos, né? Filhos que se apossam do bem material, né? Do pai, da mãe, do benefício, que é o único meio de vida, de sustentação do velho ali, da velha, né? E quando a gente recebe a denúncia que vai verificar, o velho está vivendo uma situação totalmente desumana, né? Sem nenhuma condição de, de, de,
de dignidade mínima, né? Enfim. Sem falar nos abandonados, né? Nos que são abandonados nos asilos, nos abrigos. Apesar de que aqui em Senhor do Bonfim tem um E o abrigo mais especial que grave, você gostou, né? Jamerson, eu gostei, aquele abrigo é massa. E eu vi que muita gente é visitada ali, tem muita gente visitada naquele abrigo lá. É verdade. Só para você ter uma ideia, Jamerson, só para você ter uma ideia, a gente tem trocado direito por propriedade, né? Deixa eu explicar um pouco isso. As pessoas hoje, quando você fala que ela é filha e ela, juridicamente, ela tem responsabilidades pelo pai ou pela mãe, ela fala assim, mas ele nunca me deu nada. Ela nunca me deu nada. Eu digo, isso é um fato, né? E como você está falando no passado, não tem mais como a gente resolver isso. Mas agora você tem responsabilidade jurídica sobre os seus pais. Eu não estou pedindo para que você os ame. Eu não posso forçar isso. Mas a manutenção da vida deles, você tem responsabilidade por isso. Porque se você está viva, eles podem até não ter lhe amado, mas lhe deram condições de sobrevivência. É disso que se fala hoje. A pessoa virou para mim e disse assim: estou entendendo o que você quer dizer. Eu digo, pois é isso. Eu não tô pedindo, se foi uma usuária que eu atendi, eu não estou pedindo que você ame seu pai. Eu estou pedindo que você faça por ele o que ele fez por você. Ele deu condições materiais de vida, pronto, ele precisa disso. Ele precisa Eu disso. acho que, assim, a E aí a gente. gente hoje diz assim, eu só vou cuidar de alguém que me deu alguma coisa. Dá para entender? O que é o capitalismo, Essa, né? A essa, troca. O que é a principal o característica do ego, a capitalismo propriedade, é a a propriedade, troca a de troca, mercadorias. o lucro, né? Tudo é mercadoria e eu só me relaciono se eu tiver algo em troca, né? A Infelizmente, intercambiar isso entre as pessoas. exatamente as relações sociais, de uma forma geral, a gente está falando aqui na relação intergeracional, né? Filho e pai, pai e filho, enfim. Mas acaba que as relações sociais elas se transformaram nisso, né? Elas deixaram de ser relações humanas, deixaram de ser Para ser relações mediada pelas coisas. humanas para ser relações materiais, relações de propriedades, como Hannah você Arendt falou. fala. Hannah Arendt, que é uma filósofa massa, assim, pra gente ler. Eu gosto muito dela. Tem um livro que ela escreveu chamado A Condição Humana, que foi, para mim, um dos livros revolucionários para mim, para eu abrir minha visão de condição humana. E ela fala uma coisa muito massa. O mundo hoje, o mundo que a gente vive, que é esse mundo capitalista, ele, ele, ele botou uma barreira chamada mercadoria entre as relações. Então, você nunca se relaciona com a pessoa. Você sempre se relaciona com uma coisa que te liga à pessoa, né? Então, até as relações mais íntimas, por exemplo, a relação sexual, que é uma coisa de extrema intimidade, a gente coisificou, É né? verdade. Então, a gente coisificou. Então, você vai se relacionar com a pessoa, você tem que se vestir, tem que usar umas coisinhas. E alguém abre uma loja que vende coisas que você tem que usar, que o Para seu corpo, o corpo da pessoa intermediar não vale mais. algo Tem que tomar uma pílula para você. algo que seria natural, né? E que é natural nos seres vivos, né? Pelo menos nos sexuados, não é isso? Nos animais, etc. Para a gente, na nossa sociedade, passou a ser intermediado pela coisa. Então você tem que comprar uma roupa específica, você tem que comprar um produto específico, você tem que usar uma pílula, Coisa. enfim, né? Pois é. Para você Essa poder. sociedade é essa sociedade que diz que ser velho é ruim. Uma E criança, isso é muito complicado, embora né? sexue, pois é, uma criança, ela vive a ânima sexual. Ela não tem penetração,
mas a criança se masturba, ela tem vida sexual. E se você ler Freud, é massa quando ele vai explicar a libido. Eu digo, a libido, galera, é o seguinte: você usa a mesma energia sexual para fazer sexo, para jogar bola, para É. estudar, Para para ir Freud na é. missa e orar. É a mesma É o coisa. mesmo. O que É a mesma potencializa energia. é a mesma energia. É para onde você aplica. Mas a origem da energia e a energia é exatamente a mesma. Né? É, Então, e a gente não estuda isso, deveria estudar. Aí quando é você estuda verdade. isso, você entende que as pessoas mais velhas, que é um outro puta preconceito que se tem, né? As pessoas mais velhas fazem sexo sim, eles não viram vovó Benta e Papai Noel. Não viram. Então, assim, a gente fica muito chocado quando uma velha quer transar. Quando o velho pergunta assim, olha, eu quero tomar um remédio para pressão, mas eu não quero aquele lá que quando eu tomo, o meu É, pirulito não brinca mais com ninguém. E aí as pessoas ficam assim, os profissionais de saúde têm muito preconceito com a sexualidade das pessoas mais velhas, né? E todos nós temos, porque a sim. gente não é ensinado a perceber que a pessoa está viva. E enquanto ela estiver viva, ela pode buscar o prazer dela. Qual é o É, problema disso? e isso faz parte, né, naturalmente, né, da vida do ser humano. É da condição É da humana, é da condição condição humana. humana. Então, assim, e a gente é muito. A gente é adestrado a pensar umas mistificações, né? É a mistificação da sexualidade na terceira idade, na quarta idade, na quinta, na sexta, sei lá, com a contagem da idade que o pessoal está contando. A criatura. Eu atendi uma pessoa de 101 anos inclusive, ela gravou um videozinho falando que o que é muito bom é cerveja. É Eu cerveja. atendi aquela velha que fala Foi. 101 anos, a senhora chegou a essa idade como ela tomando cerveja. Tomando Tome cerveja. cerveja que você chega a 101 anos. E aí você fala, não, mas velho não bebe. Velho tem que ir pra missa. O cara tá doido pra ir pro reggae. A mulher quer ir pular o carnaval, né? Então, eu achei massa aqui em Salvador, por exemplo, quando fizeram um espaço para as pessoas mais velhas irem pular o carnaval, por que não? Um espaço mais protegido, mais tranquilo, sem muvuca, né? E tem briga para o pessoal pegar o ingresso, É, porque tem velho pazorro em Salvador e velho festeiro. E velho tem o direito de festejar, tem o com certeza. direito de viver a libido dele, tem o direito de poder usufruir dos espaços públicos como qualquer outro cidadão. Porque os velhos de hoje são os que tiveram mais direitos negados. Eles não sabem o que é ter direito, gente. Uhum. Vão descobrir com 60, 70, 80 anos o que é um direito chamado BPC. Mas os outros todos, ele não teve acesso. Por isso que a gente pega velho hoje que não sabe ler, que não sabe escrever, né? A preocupação, por exemplo, da OMS com o envelhecimento tem um fundamento econômico. Velhos que não sabem ler, isso é dado estatístico. Velhos que não sabem ler, eles têm mais dificuldade em tomar seus medicamentos. Eles têm menos autonomia, porque têm medo de andar, não sabem ler o transporte, não sabem para onde é que vai. Isso faz os velhos se isolarem. Isolamento em velho acaba levando a uma série de intercorrências se não for acompanhado e tratado. Então, por não saber ler, o velho perde uma série de acessos à sociabilidade dele. Então, gente, se a gente quer envelhecer bem, a gente tem que se cuidar agora. Cuidar dessa geração aí dos menores que se empapuçam de açúcar e quando chegar com 30 anos estão lá com diabetes. Aí você vai dizer, doença de velho. Não é não. É a doença de quem desgasta o seu corpo. Nossos avós, Jamerson, suportam coisas que a gente não ia suportar. É verdade. É Eles têm uma interessante força no corpo físico essa que a gente não tem, velho. essa questão é interessante porque inclusive você trouxe há alguns minutos atrás, né? Muitos adoecimentos, doenças
crônicos-degenerativas, que a gente conheceu como doença de velho. E que hoje, até adolescentes, né? Crianças, adolescentes e jovens, são muitos mesmo, uma quantidade grande acometidos, justamente porque não tem qualidade de vida. Né? Não sabe se alimentar, As pessoas estão preocupadas as são pessoas estão preocupadas com a sedentárias. qualidade de vida na velhice. Acha que E qualidade. Acho agora que. não estão se Exato. cuidando. Acho que se alimentar bem é coisa de velho, fazer exercício, né, praticar exercício diariamente é coisa de velho, enfim. O Dormir, papo muito bom, dormir. Marcela. O papo muito bom, a gente ainda perdeu aí acho que uns 10 ou 15 minutos que você ficou fora, né? Foi. Mas o nosso horário já extrapolou. Né? Mas antes de você se Misericórdia. despedir, antes da gente se despedir, né? Vamos ver aí. Tem gente no chat, Júnior? Como é que tá aí o chat? Tem gente no chat, a gente tem que prestigiar o pessoal do chat, né? O pessoal que está acompanhando a gente. Internet para mim é ótima quando funciona, né? Quando funciona tá tudo beleza. Olha, Claudeli. Boa noite, Claudeli. Quem mais aí? Ivânia Monteiro. Boa Ai, noite, Ivana. Ivana é Ivana. assistente social também, James. Também. Gente boa. Obrigado pela participação aí, viu, Ivana. A Anne Passos, também assistente social. Boa noite, super prazer em participar. Obrigado, Anne. Também hoje é a noite das assistentes sociais. Tem mais gente aqui do que Ediele. na Assembleia do CRES. É verdade. Boa noite, Ediele. Obrigado pela participação, querida. Chica, boa noite, dona Chica. Chica também é assistente social, viu? Pronto. Já dá Cristiane para fazer uma Brito, boa chapa. noite, Cris. Dione da Cruz, boa noite, discente do curso de Serviço Social UFRB. Olha, sou aluna, viu? Membro do É de G-Tempo onde? Do bem. UFRB, coordenado pela doutora Marcela Silva, assistindo de Muritiba, Bahia. Um beijo para todo mundo de Muritiba, viu, Dione? Faça lá Obrigada, Dione. compartilhe lá, que é pro pessoal ver aí, ouvir, assistir e sentir esse beijo aí de Jamerson Santos e Marcela Silva, né? Porque o programa o Papo Cidadania é gravado, então você pode compartilhar aqui amanhã, depois, enfim. Quem quiser assistir, pode assistir também depois. Serviço Social UFRB presente. Aí, Cristiane também deve ser sua aluna, né? Oi, Cris. É. Ah, essa Cristiane Santos aí já foi sua aluna também. Boa noite, excelente tema, Já Marcela. foi. Você é top das galáxias. Um abraço. Aí, Marcela. Menina, eu fiquei com medo do que ela ia falar, mas é o top da galáxia. Tá ótimo. Meu amigo Josué, Sutepros Rede Aliar. Boa noite. Estamos aqui acompanhando esses dois profissionais de excelência. Obrigado, Josué. Obrigada. Mauricélia Macedo, boa noite, reflexões necessárias. Obrigado, Mauricélia. Por isso que a gente precisa, gente, pegar esse link e divulgar aí para Rejane, as pessoas ouvirem. verdade. Ó, Rejane é a mesma coisa, boa noite, reflexão importante. É por isso que a gente tem que socializar, né? Compartilhar. Mônica Moreira, boa noite, Mônica. Obrigado, Mônica, pela Co- participação. Essa Mônica Colega nossa Moreira também. é colega também. Se não me falha a memória, acho que ela trabalha na É, universidade lá da região norte, lá pro lado de Irecê. é verdade, verdade. Dona Lai, Alaine Nascimento. Oi, James, estamos ligados, eu e Rogério, Lai, gostamos muito do tema que está abordando. Um abraço. Um abraço para vocês também, casal 20. Obrigada, Lai e meus Rogério. amores.
Maria Perpétua Alves Santos, essa aí é minha comadre, viu? Foi essa aí que perguntou. Eu tô vendo essa foto aqui, eu conheço ela de algum lugar, mas não tô lembrado. Pois é, boa noite. Ai, nós. Conseguiu entrar agora? Depois você assiste todinho, viu? Do início. Gilceleide Santos, boa noite, querida. Boa noite pra você aí, Marcela, tá vendo? Boa noite, meu bem. Obrigada, viu? Ana Maria Rosa, boa noite. Márcia Santos, boa noite. Gustavo de Novaes, boa noite, Gustavo. Cristiane Brito novamente, ó. Nos envelhece antes para dar nossos direitos depois. É a lei É da nessa compensação. pegada, viu, É a Cris? lógica da compensação. Tentar compensar. O incompensável, né? Agora, em tempos de eleição, a idade avançada está sendo exaltada. Uma coisa paradoxal. Ah, eu estou É falando todo verdade. dia que eleição tinha que acontecer todo ano. Porque só faz alguma coisa na eleição. Ou para a eleição. Pois é. Aí, meu amigo Israel, saúde integra, o respeito está indo pelo ralo. É verdade, Israel. Israel, Marcela, vai ser o nosso próximo convidado. Ele é um médico tradicional, né? Usa a medicina natural. Um abraço, Israel. Professor Dácio de Abreu, boa noite, professor. Nesse sentido, o seu corpo só não basta. É verdade, o envelhecimento ele é mental, é mais mental do que físico até, né, Marcela? A gente sabe, Cris, muito pouco ainda até da nossa própria estrutura física, né? Mas o envelhecimento ele tem uma dimensão que é física, uma dimensão que é emocional, que é mental, que é relacional, que é econômica. E a gente precisa conhecer todas elas, né? Tem mais alguém aí? Capitalismo presente no sexo. Aí acho que foi quando a gente estava Sim. comentando, né? No mundo das coisas, no mundo das É o mundo coisas. das coisas, do materialismo. Obrigado, Cristiane. Futuro assistente social. Quer dizer, assistente social em formação, né? É. Como nós todos, né? Estamos sempre em constante formação. Faminha Pro de FIAPS. FIAPS, a disciplina. Essa Pro é virada no sarampo. É, é. Vou usar essa, viu, Cris? Virada no sarampo é Virada massa. no sarampo, essa é nova, viu? Pelo menos aqui É. pra gente. Valeu, Israel Freitas. Dione, parabéns, que noite maravilhosa. Obrigada, Di. É isso aí. Bom, se fosse pela nossa vontade, a gente ia ficar aqui a noite toda. Mas o nosso horário já extrapolou. Só agradecer, Marcela, pela tua disponibilidade. As portas aqui do Papo Cidadania da ITV estão sempre abertas. Você que mantém aí, né, todos vários programas, projetos, né, lá na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então tá convidada sempre para quando quiser trazer algum tema, né, falar sobre alguma coisa importante, interessante. O objetivo nosso é esse. Quando eu estava saindo de casa hoje, o Felipe, né, o do meio, que fez 13 anos a semana passada, perguntou: pai, e o senhor ganha muito dinheiro aí nesse Papo Cidadania? Ou o senhor faz só porque o senhor gosta? Né? Nosso objetivo aqui não é ganhar dinheiro. Nosso objetivo aqui é levar informações, informações de qualidade, que eu acho que é o que está faltando aí, né? Apesar da gente ter acesso a muitas informações, mas informações de qualidade são poucas. Então eu quero só te agradecer, porque eu acho que essas informações, essas reflexões que você traz, elas são mais do que importantes
né, para a gente. E o nosso objetivo é esse, é sempre a gente estar transmitindo, né, informações que sejam úteis, não só para a gente enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mas enquanto seres humanos que vivemos em sociedades e que temos que nos preocupar com o outro, nos preocupar em contribuir, em melhorar não apenas a nossa qualidade de vida, a nossa condição de vida individual, porque não tem como a gente melhorar a nossa condição de vida individual sem melhorar a condição de vida do outro. E aí eu vou te plagiar, é igual aquela história que você trouxe, de que a gente vai se preocupar, é um grupo se preocupando porque está com fome, quer comer, e o outro grupo se preocupando porque com medo daqueles que estão com fome, né? Então, infelizmente, isso, falando em outras palavras, é o egoísmo. É quando a gente não coopera, é quando a gente não pensa em construir uma sociedade que realmente todos tenham dignidade humana, né? E eu espero que realmente esse Papo Cidadania de hoje sobre o envelhecimento, assim como os outros, possam ser compartilhados e chegar o mais longínquo possível. Muito obrigado. E as portas estão abertas, viu, Eu que Marcelo? agradeço. Obrigada, Jamerson. Eu agradeço a oportunidade. A gente precisa dar visibilidade à discussão do envelhecimento, né? Porque a gente está envelhecendo e a sociedade não tem sido bondosa com o nosso processo de envelhecer. E só a gente pode mudar isso, né? Eu falo para todo mundo que eu sou viúva de Karl Marx, e Marx fala uma coisa que eu acho fantástica. A história é criada por homens e mulheres, então só homens e mulheres podem mudar a história. Então, espaços como esses, assim, do Papo Cidadania, acabam sendo um oásis para a gente se alimentar, para ter força para poder mudar a história. A gente precisa mudar essa história nos espaços privados de nossa vida. E aí eu peço muito a vocês, pega essa live, socializa com seus amigos do futebol, com seus amigos da igreja que você frequenta, não importa qual seja o credo, no seu espaço socioocupacional. A gente às vezes compartilha tanta coisa ruim que não contribui, tanta coisa dolorosa que não contribui. Bora pegar o que o espaço o Papo de Cidadania faz para a gente poder socializar coisas que são boas, que agregam, que orientam, que podem fazer as pessoas pensarem em elas refletindo, elas poderem fazer de outra forma. E é também influenciar as pessoas a fazerem de outra forma. Então, parabéns, viu, Nego? Eu vou terminar com o que eu falei no início. O grande prazer de professor é ver o aluno superando a gente, né? Então, muito obrigada. Eu dou graças a Deus, assim, pela permissão de ter sido sua professora e de ter transformado o vínculo de professor em amizade que acabou se estendendo para a família toda. É verdade. Então, um beijo pro pessoal aí do Seu do Bonfim, vou estar aí em mais São João, pode ficar tranquilo. E que a Venha. gente possa, e que a gente possa pegar essas coisas massa que apareceram durante a pandemia e divulgar, né? Bora semear o Papo Cidadania, né? Bora semear. E as Vamos portas da aproveitar gente as lá da coisas boas da UFRB. pandemia, né? Isso, porque teve coisas, a pandemia nos ensinou muitas coisas. E a gente precisa aprender e melhorar o nosso processo de envelhecer. Não dá para fingir, né, um envelhecimento como a gente está envelhecendo agora em meio à pandemia. O nosso envelhecimento já vai ser muito diferente, porque a gente teve umas experiências muito dolorosas e muito difíceis. E a gente precisa pegar essas experiências dolorosas e difíceis e ver assim, que coisas eu posso aprender disso, ou posso usar disso e transformar em coisas melhores. Isso é envelhecer. Essa capacidade da gente estar sempre em movimento e estar sempre aprendendo. Só o que é morto não envelhece. Perfeito? Então, bora lá viver Valeu. nossa vida e vamos viver em relação.
Show de Um bola, beijo, meu muito lindo. bom. Beijão. Dá um beijo, Jeane, aí, viu? Caboclo aí do bastidor também, viu? Docinho, É docinho. o Um Júnior, beijo, é o caboclo aí Juninho. do bastidor também. Oi, Júnior. É o Juninho que é o Beijo pra nosso você. E pra produtor todo de mundo áudio e que ficou com a vídeo. gente. É isso aí, gente. Obrigada, meu lindo. É, Um obrigado beijo. também. Um beijo. Agradecer a você que nos acompanhou, que esteve conosco. Reforçar o pedido aí da professora Marcela. Compartilha, faz o like aí. E segunda-feira que vem tem mais Papo Cidadania. Estaremos juntos aqui, se Deus nos permitir, certo? Com o doutor Israel, que participou aí no chat, né? Falando um pouco aí sobre a medicina alternativa, né? A sua contribuição aí para a nossa saúde, tá bom? Então, uma boa semana, uma ótima semana para todo mundo e até a próxima segunda-feira com o próximo Papo Cidadania.